Nunca antes Kim Jong-un foi recebido com tanto aparato em Moscovo, mas por detrás dos sorrisos diplomáticos, o que se preparava era tudo menos uma reunião de cordialidade. Sentados frente a frente numa sala reservada no Kremlin, as luzes estavam ligeiramente baixas, criando uma tensão que se podia cortar com uma faca. O intérprete aguardava de pé, mas mesmo ele hesitava em intervir diante da atmosfera pesada que tomava conta do salão. Putin, com o olhar fixo e penetrante, iniciou o debate com um tom cortante. Camarada Kim, não estamos aqui para trocar flores, mas para confrontar realidades. A sua visão nuclear, embora ousada, é uma ameaça descontrolada. Kim manteve o semblante impassível, mas o leve tremor na pálpebra direita denunciava a inquietação que crescia dentro de si. Em resposta, disse com frieza: a sua arrogância é típica de quem se acha dono do tabuleiro mundial. A Coreia do Norte não se curva diante de ninguém. Nesse momento, as câmaras ocultas instaladas estrategicamente por jornalistas ocidentais captaram o início de um dos diálogos mais acesos do século XXI. Putin, aproveitando a deixa, disparou: o seu povo vive com arroz contado. Kim, que poder é esse que governa sobre estômagos vazios? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Kim cerrou os punhos por baixo da mesa. A provocação tinha tocado num ponto sensível, mas ele não cedeu. Respondeu com ironia calculada: ao menos o meu povo sabe quem manda, diferente da Rússia, onde opositores caem das janelas. Um murmúrio percorreu a sala. Putin inclinou-se levemente à frente, com um sorriso que não alcançava os olhos. Falemos então de estabilidade, Kim. Quantos generais seus desapareceram no último mês? O líder norte-coreano engoliu em seco, tentando manter a pose. A sala parecia ter encolhido. A tensão atingia o teto. Ambos sabiam que estavam num jogo de xadrez verbal, onde cada palavra era uma peça crítica. Putin, com a voz baixa mas afiada, continuou: a diferença entre nós é que eu jogo este jogo há décadas. Você ainda está a aprender. Kim, sem hesitar, rebateu: mas o novo mundo não pertence aos velhos. A sua era está a morrer, Putin. Por um segundo, o líder russo apenas o encarou. Depois, com um tom quase paternal, respondeu: talvez. Mas morre em pé. O que será dito da sua era? Kim, que nasceu ajoelhada à sombra de dinastias que vivem do medo. O ar tornou-se denso, quase irrespirável. Kim, visivelmente afetado, tentou recuperar terreno. E o seu império, que desmorona sob sanções e desconfiança, será lembrado por quê? Pela guerra na Ucrânia, pelo isolamento crescente. Putin, sem alterar o tom, concluiu: pelo menos luto pelas minhas convicções. Você luta pela permanência do medo. O futuro não pertence a quem controla pela força, mas a quem conquista pela razão. Quem tentou retrucar, mas por um breve momento, as palavras faltaram. A sua expressão endureceu. A batalha verbal não terminara, mas aquele round claramente tinha um vencedor. O silêncio instalou-se novamente, desta vez mais pesado, como se a própria sala compreendesse o momento histórico que acabará de testemunhar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura,
tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim ajustou ligeiramente a postura, tentando demonstrar segurança mesmo quando o ambiente já o empurrava para um terreno desconfortável. Putin, por outro lado, mantinha a compostura imperturbável, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como quem já tinha vencido antes mesmo de começar. Kim Jong-un apertou levemente os lábios, tentando recompor a própria presença. Sabia que o embate havia mudado de tom. Não era mais uma troca de frases afiadas. Agora era uma guerra de posturas, de nervos e de domínio psicológico. O ambiente continuava fechado, as portas mantidas sob vigilância de seguranças russos e coreanos. Dentro daquela sala, o silêncio voltava a reinar, não como um sinal de paz, mas como a pausa tensa antes do próximo embate. Quem rompeu esse silêncio com uma fala ríspida? Se pensa que pode medir o valor de um líder pela aceitação dos ocidentais, está profundamente enganado. A nossa força não se mede em alianças temporárias, mas na lealdade que temos internamente. Putin arqueou uma sobrancelha, como quem ouvia uma criança tentar dar lições de história a um mestre da geopolítica. Com um tom calmo, mas com a firmeza que vinha da experiência, retrucou: lealdade imposta por medo não é lealdade. Kim. É submissão. É o tipo de controlo que sempre acaba por se virar contra quem o exerce. Um povo que só obedece por temor não hesitará em trair-te ao primeiro sinal de fraqueza. As palavras cortaram fundo. Kim recuou ligeiramente na cadeira, os olhos agora semicerrados como se procurasse medir cada centímetro do rosto de Putin em busca de um ponto vulnerável. Falando de traições, diga-me, quantos aliados já virou inimigos desde que invadiu a Ucrânia? Putin, sem pestanejar, inclinou-se para a frente, os dedos tamborilando sobre a madeira da mesa. Eu posso perder alianças, mas ganho influência. Cada ação minha é um movimento estratégico. Você, por outro lado, está cercado por muros, sem aliados verdadeiros. Só silêncio à sua volta. E o silêncio, Kim, é o som da irrelevância. Kim levantou ligeiramente o queixo, tentando recuperar a autoridade. A irrelevância que teme tanto que até hoje evita um confronto direto com o Ocidente em solo firme. Manda tropas, drones, armas, mas você mesmo, Putin, permanece sempre nas sombras. Um verdadeiro líder não se esconde. O russo respirou fundo, não como quem foi atingido, mas como quem decide dar o golpe final. A sua voz, agora mais grave, ganhou um peso quase simbólico. A diferença, Kim, é que eu compreendi que liderança é manter o equilíbrio entre medo e respeito. Você apostou tudo no medo. E quando o medo deixa de funcionar, o que resta? Quando o seu povo finalmente perder o medo e lembrar que pode sonhar, como vai controlar as ideias? Vai prender pensamentos. A sala ficou gelada. Kim sentiu a garganta secar, mas ainda assim tentou responder, num tom mais contido. É fácil falar em sonhos quando se governa um império. O meu país precisa de ordem. E essa ordem é o que mantém o equilíbrio. Putin não desviou o olhar. Equilíbrio que se mantém sobre cadáveres. Sonhar é arriscado, sim, mas controlar é suicídio lento. Um dia, esse controlo vai sufocar até você. O líder norte-coreano parecia exausto. A sua expressão endurecida agora dava lugar a um olhar mais sombrio.
talvez não